Ela será a mãe dos meus filhos, disse o milionário ao vê-la na pista de dança, e o destino selou o impossível. O som do forró eletrônico ecoava pelas paredes do Mirante Club, uma das casas noturnas mais exclusivas da zona sul do Recife. Era sábado à noite, e a elite pernambucana se reunia no terraço com vista para a praia de Boa Viagem, onde os arranha-céus se misturavam com as luzes coloridas da cidade. Marina Santos ajustou o vestido dourado justo ao corpo pela última vez, antes de subir ao palco improvisado no centro da pista. Aos 26 anos, ela havia transformado sua paixão pela dança em uma forma de sobrevivência. Durante a semana, ensinava crianças na escola municipal professor Gilberto Freire, na periferia de Recife. Nos finais de semana, seu corpo se movia ao ritmo da música em casas noturnas como aquela, onde uma única apresentação rendia mais do que uma semana inteira de salário como professora. "Vai com tudo, Marina!" gritou Carla, sua melhor amiga e também dançarina, enquanto ajustava o som no equipamento. "Hoje a casa tá cheia de playboy com dinheiro." Marina sorriu, mas seu estômago se contraiu. Ela não gostava de pensar nos homens da plateia como fonte de renda, mas a realidade era cruel. O aluguel do pequeno apartamento que dividia com a mãe no bairro da Imbiribeira não se pagava sozinho, e os remédios para a artrite da dona Helena custavam quase metade do seu salário. Quando as primeiras notas de Smoothly de Post Malone começaram a tocar, Marina fechou os olhos e deixou que a música tomasse conta do seu corpo. Era seu momento de liberdade. Ali, naquela pista, ela não era a professora preocupada com as contas do mês ou a filha que precisava cuidar da mãe doente. Era apenas Marina, uma mulher que dançava como se sua vida dependesse disso. Seus movimentos eram fluidos, hipnóticos. O cabelo castanho escuro balançava enquanto ela girava, e o vestido dourado capturava as luzes coloridas do ambiente. A plateia, composta por empresários filhos de políticos e jovens herdeiros, parou de conversar para observá-la. Do lado VIP do clube, Gabriel Almeida segurava um copo de uísque escocês enquanto fingia prestar atenção na conversa dos amigos sobre negócios e carros importados. Aos 32 anos, ele era conhecido como um dos empresários mais promissores do Nordeste. Sua empresa de tecnologia, a Almeida Tech, desenvolvia softwares para grandes corporações e havia faturado mais de 50 milhões no último ano. Mas naquela noite, Gabriel se sentia particularmente entediado com a rotina de sempre. Os mesmos rostos, as mesmas conversas vazias, as mesmas mulheres interessadas apenas na sua conta bancária. Foi quando ela entrou em cena. Gabriel ergueu os olhos distraidamente para a pista de dança e sentiu como se o mundo tivesse parado. A mulher no vestido dourado se movia com uma graça que ele nunca havia visto antes. Não era apenas a técnica impecável ou a sensualidade natural. Era algo mais profundo. Havia uma verdade nos movimentos dela. Uma paixão genuína que contrastava completamente com o ambiente artificial ao redor. "Gabriel, você está ouvindo?" perguntou Ricardo, seu sócio e amigo desde a faculdade. "Tô falando sobre a proposta da multinacional americana." "Ela", murmurou Gabriel sem tirar os olhos de Marina. "Quem?" "Aquela mulher ali." Gabriel apontou discretamente para a dançarina. "Ela vai ser a mãe dos meus filhos." Ricardo quase engasgou com o drink. "Cara, você tá maluco? Nem conhece a mulher." Mas Gabriel não estava brincando. Havia algo na forma como Marina dançava, na intensidade do seu olhar quando ela abria os olhos entre um movimento e outro, que mexeu com algo profundo dentro dele. Era como se pela primeira vez em anos ele estivesse vendo algo real naquele mundo de aparências. Marina terminou sua apresentação com uma sequência de giros que arrancaram aplausos entusiasmados da plateia. Ela acenou educadamente e se dirigiu ao bar onde Carla a esperava com uma garrafa de água. "Você arrasou", disse Carla, animada. "Vi pelo menos 3 caras babando por você." "Só quero terminar a noite e ir para casa", respondeu Marina, secando o suor da testa com uma toalha. "Amanhã preciso preparar as aulas da semana." Foi quando ela sentiu uma presença atrás de si. Marina se virou e deu de cara com um homem alto, de cabelos castanhos bem alinhados e olhos azuis que pareciam penetrar sua alma. Ele usava uma camisa social branca sem gravata e um blazer azul marinho que gritava caro de longe. "Desculpe incomodar",
disse Gabriel com um sorriso que tentava ser casual, mas que traía um certo nervosismo. Meu nome é Gabriel. Gostaria de pagar uma bebida para você. Sua dança foi extraordinária. Marina o analisou rapidamente. Era, obviamente, um dos playboys do camarote VIP, provavelmente achando que poderia impressioná-la com dinheiro. Ela já havia lidado com dezenas como ele. Obrigada, mas não bebo durante o trabalho, respondeu ela, educada, mas distante. Então, talvez um café amanhã? Insistiu Gabriel. Conheço um lugar incrível na Rua do Bom Jesus, no Recife Antigo. Marina hesitou. Havia algo diferente nele. Uma sinceridade no olhar que ela não estava acostumada a ver. Mas sua experiência lhe dizia para manter distância. Não misture trabalho com prazer, meu bem, ela disse, pegando a bolsa. Tenha uma boa noite. E antes que Gabriel pudesse responder, Marina desapareceu entre a multidão, deixando apenas o perfume suave de jasmim no ar e uma sensação de incompletude que ele nunca havia sentido antes. O despertador tocou às 6 horas da manhã, como todos os dias úteis. Marina se espreguiçou na cama pequena do quarto que dividia com sua mãe no apartamento de 2 cômodos na Imbiribeira. O sol de segunda-feira entrava pela janela sem cortina, iluminando as paredes descascadas que elas sempre prometiam pintar, mas nunca tinham dinheiro para isso. Marina, filha, você pode passar no mercado antes de voltar da escola? Gritou Dona Helena da cozinha, onde já preparava o café da manhã. Acabou o açúcar e os remédios. Claro, mãe, respondeu Marina, levantando-se e vestindo o uniforme simples que usava para dar aulas, calça jeans escura e uma blusa rosa da escola municipal. No espelho pequeno do guarda-roupa, ela viu os próprios olhos ainda inchados de sono e cansaço. A noite no clube havia terminado às 3 da manhã, e agora precisava estar 100% presente para seus alunos. No ônibus lotado que a levava até a escola, Marina pensou no homem da noite anterior, Gabriel. O nome havia ficado na sua mente, junto com aqueles olhos azuis intensos. Ela balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Homens como ele viviam num mundo completamente diferente do seu. Um mundo onde R$ 300 gastos numa noite de diversão não significavam ficar sem comprar remédio para a mãe. A escola municipal Professor Gilberto Freire ficava no bairro de Brasília Teimosa, uma comunidade que contrastava fortemente com os prédios luxuosos de Boa Viagem que Marina via da janela do ônibus. Ali, entre casas simples e ruas de paralelepípedo, ela encontrava seu verdadeiro propósito. Tia Marina! Gritaram as crianças quando ela entrou na sala de aula improvisada que servia como estúdio de dança. Aos poucos, a prefeitura havia conseguido alguns espelhos usados e um som básico para as aulas de dança contemporânea que Marina oferecia no contraturno escolar. Bom dia, meus amores, respondeu ela, genuinamente feliz ao ver os rostinhos animados. Ali estavam seus 15 alunos, crianças entre 8 e 12 anos que, como ela, encontravam na dança uma forma de sonhar além da realidade difícil. Tia, você vai ensinar aquela coreografia nova hoje? Perguntou Júlia, de 10 anos, que sempre ficava na primeira fila. Vou sim, Ju, mas primeiro quero que vocês me digam como se sentiram no final de semana. A dança começa sempre com o que sentimos aqui dentro. Marina bateu no peito próximo ao coração. Enquanto as crianças compartilhavam suas experiências, algumas alegres, outras nem tanto, Marina se lembrava de por que realmente amava ensinar. Cada sorriso, cada movimento dessas crianças valia mais do que qualquer quantia que ela ganhasse dançando em clubes noturnos. Do outro lado da cidade, Gabriel acordou em sua cobertura de 300 metros quadrados, no bairro mais nobre de Boa Viagem. A vista panorâmica do mar azul turquesa contrastava com o humor sombrio que o acompanhava, desde que havia chegado em casa na madrugada anterior. Senhor Gabriel, o café da manhã está servido, anunciou Dona Conceição, a governanta que trabalhava para a família há mais de 20 anos. Obrigado, Conceição. Pode deixar na mesa, por favor. Gabriel se vestiu com um terno Armani cinza e gravata azul marinha, a uniforme diário de um empresário bem-sucedido. Mas enquanto se arrumava, sua mente estava completamente fixada na mulher do vestido dourado. Havia algo nela que o perturbava de forma positiva, uma autenticidade que ele não via há anos em seu círculo social. No escritório da Almeida Tech,
Localizado em um prédio comercial moderno no bairro empresarial de Boa Viagem, Gabriel tentou se concentrar na reunião matinal com sua equipe de desenvolvimento, mas seus pensamentos voavam para longe das planilhas e projeções financeiras. "Gabriel, você está bem?" perguntou Ricardo, notando a distração do amigo. "Parece que sua cabeça está em outro lugar." "Estou pensando naquela mulher de ontem à noite", admitiu Gabriel, girando a caneta entre os dedos. "Cara, você precisa esquecer isso. Foi só uma dançarina num clube. Existem milhares como ela." Gabriel o encarou seriamente. "Não, Ricardo, não existem. Eu sei que parece loucura, mas há algo diferente nela. Preciso encontrá-la de novo." "E como pretende fazer isso? Você nem sabe o nome dela." Gabriel sorriu pela primeira vez naquela manhã. "Vou voltar ao Mirante Club no próximo sábado. E se ela não estiver lá, vou procurar em todos os lugares onde uma dançarina como ela pode trabalhar em Recife." Ricardo balançou a cabeça, achando que o amigo havia enlouquecido. Mas conhecia Gabriel há tempo suficiente para saber que quando ele decidia algo, nada no mundo o fazia mudar de ideia. Dina Marina terminou suas aulas às 17 horas e pegou 2 ônibus para chegar ao supermercado no centro da cidade. Com os 50 reais que havia ganhado na noite anterior, comprou os remédios da mãe, alguns itens básicos de alimentação e guardou 10 reais para a passagem de ônibus do resto da semana. No caminho de volta para casa, ela parou na farmácia onde trabalhava Carla durante o dia. "E aí, Mari, como foi a ressaca moral de ontem?" brincou a amiga organizando medicamentos nas prateleiras. "Que ressaca? Nem bebi nada", riu Marina. "Mas aconteceu uma coisa estranha. Um cara do camarote VIP se aproximou de mim. Uau! E aí? Era bonito? Rico? As duas coisas, pelo que parece. Mas você me conhece, Carla. Homem rico só quer uma coisa de mulher como a gente." Carla parou o que estava fazendo e encarou a amiga. "Marina, nem todo homem é igual ao seu ex. O Rodrigo era um babaca que te magoou, mas isso não significa que todos os outros sejam iguais." Marina suspirou. Carla tinha razão sobre Rodrigo. Seu ex-namorado, que havia terminado com ela 2 anos antes, alegando que ela não tinha ambição suficiente para acompanhar os planos dele de crescer na vida. A experiência havia deixado cicatrizes profundas na sua autoestima. "De qualquer forma, não vou ver ele de novo. O mundo dele é muito diferente do meu." Mas enquanto voltava para casa no ônibus lotado, Marina se pegou pensando nos olhos azuis de Gabriel e na sinceridade que havia visto neles. Por um breve momento, permitiu-se sonhar como seria conhecer melhor alguém como ele. Então, balançou a cabeça e voltou à realidade. No dia seguinte, teria 25 novos alunos para ensinar, contas para pagar e uma mãe para cuidar. A vida real estava muito longe dos contos de fada. A semana passou devagar para Gabriel. Cada reunião de negócios, cada relatório financeiro, cada jantar social parecia uma eternidade. Ele se pegava olhando pela janela do escritório, imaginando onde Marina estaria, o que estaria fazendo, se pensava nele como ele pensava nela. Na quinta-feira à tarde, decidiu sair mais cedo do escritório. Precisava de ar fresco, algo que o tirasse da rotina sufocante. Pegou seu BMW azul marinho e dirigiu sem destino pelas ruas do Recife, deixando que a cidade o guiasse. Foi assim que acabou no Recife antigo, caminhando pelas ruas de paralelepípedo, entre as construções coloniais coloridas. O sol da tarde pintava as fachadas de tons dourados, e os artistas de rua criavam uma atmosfera vibrante que contrastava com o ambiente corporativo ao qual estava acostumado. Gabriel parou em frente a uma pequena cafeteria chamada Café com Tapioca, atraído pelo aroma de café fresquinho e pela música de violão que vinha de dentro. Era exatamente o tipo de lugar simples e autêntico que ele raramente frequentava. "Boa tarde, o que vai ser?" perguntou a atendente, uma mulher de meia-idade com um sorriso acolhedor. "Um café expresso e uma tapioca doce, por favor." Gabriel escolheu uma mesa pequena na varanda que dava para a rua e observou o movimento. Ambulantes vendiam artesanatos, casais tiravam fotos em frente às fachadas históricas e crianças corriam entre as pedras antigas. Havia vida ali, uma energia genuína que seu mundo de reuniões e relatórios não possuía. Foi quando a viu.
Marina caminhava pela Rua do Bom Jesus, carregando uma sacola de compras e usando um vestido simples estampado com flores. O cabelo estava preso num coque despojado, e ela usava sandálias rasteiras. Mesmo vestida de forma casual, ela irradiava a mesma graça natural que havia chamado sua atenção no clube. O coração de Gabriel acelerou. Era como se o universo estivesse conspirando a favor dele. Marina parou em frente a uma loja de instrumentos musicais, alguns metros à frente, observando um violão na vitrine. Gabriel se levantou, deixou o dinheiro na mesa e caminhou em sua direção, tentando parecer casual. "O violão é lindo, não é?" disse ele, parando ao lado dela. Marina se virou, surpresa, e seus olhos se arregalaram ao reconhecê-lo. "Você... o que está fazendo aqui?" "Explorando a cidade", respondeu Gabriel com um sorriso. "Ah, é você. Não me diga que mora por aqui." "Estava comprando uns materiais para minhas aulas", ela disse, levantando a sacola. "Vocês ricos não saem dos bairros nobres de Boa Viagem." Gabriel riu da provocação. "Touché, mas acontece que estou tentando conhecer melhor minha própria cidade. E agora que encontrei você aqui, tenho que admitir que o dia melhorou muito." Marina o estudou por um momento. Havia algo diferente nele hoje. Menos formal, mais humano. O terno havia sido trocado por uma camisa social azul clara, sem gravata, e uma calça jeans escura. Ainda assim, era impossível não notar que até suas roupas casuais provavelmente custavam mais do que ela ganhava em um mês. "Olha, Gabriel", ela começou, "você lembra do meu nome?" Ele sorriu, genuinamente satisfeito. "Lembro, mas preciso ser honesta com você. Somos de mundos muito diferentes." "E por que isso é necessariamente um problema?" Marina suspirou. "Porque você não faz ideia de como é a minha vida. Acordar às 6 da manhã para pegar 2 ônibus até uma escola municipal, ensinar crianças carentes, voltar para casa e cuidar da minha mãe doente, dançar em clubes nos finais de semana para pagar as contas. Você é professora?" Gabriel pareceu genuinamente interessado. "De dança, para crianças." Marina o observou, esperando ver desinteresse ou condescendência, mas encontrou apenas curiosidade sincera. "Isso é incrível. Deve ser muito gratificante." "É, mas não paga as contas." Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Ele havia imaginado que Marina fosse apenas uma dançarina profissional, não uma professora que usava a dança como trabalho extra para sobreviver. "Aceita tomar um café comigo?" perguntou ele, apontando para a cafeteria de onde havia saído. "Sem segundas intenções. Só quero conversar." Marina hesitou. Toda a sua experiência lhe dizia para recusar, para manter distância desse homem, que claramente vivia numa realidade paralela à sua. Mas havia algo na forma como ele havia reagido ao descobrir que ela era professora, uma admiração genuína que ela não estava acostumada a ver. 15 minutos, ela disse finalmente. "Preciso chegar em casa para ajudar minha mãe com o jantar." O café era pequeno e aconchegante, com mesas de madeira rústica e plantas espalhadas pelos cantos. Gabriel pediu 2 cafés e 2 tapiocas, insistindo em pagar apesar dos protestos de Marina. "Fale sobre suas aulas", disse ele, genuinamente interessado. "Como é ensinar dança para crianças?" Marina se surpreendeu com a pergunta. A maioria dos homens que conhecia mudava de assunto quando ela mencionava seu trabalho como professora. "É transformador", ela disse, seus olhos se iluminando. "Você deveria ver a Júlia, uma das minhas alunas. Quando chegou há 6 meses era tímida, não falava com ninguém. Agora ela lidera as coreografias, ajuda os colegas menores. A dança deu confiança para ela. E para você? A dança também te deu confiança?" Marina parou, surpreendida pela profundidade da pergunta. "A dança me salvou, na verdade. Quando era adolescente, morávamos numa situação ainda pior. Meu pai havia abandonado a gente. Minha mãe trabalhava dia e noite para sustentar a casa. Eu estava num caminho perigoso, andando com as pessoas erradas. Foi quando uma professora voluntária começou a dar aulas de dança na comunidade. Mudou minha vida completamente." Gabriel a observava intensamente, absorvendo cada palavra. "E agora você faz o mesmo por outras crianças." "Tento. É pouco, mas é o que posso fazer." "Não é pouco, Marina. É extraordinário." Eles ficaram em silêncio por um momento, bebendo café e se observando.
Marina se sentia estranhamente confortável na presença dele, como se pudesse baixar a guarda sem medo de julgamento. E você? Ela perguntou. Como é ser um empresário milionário aos 32 anos? Gabriel riu, mas havia uma tristeza no som. Honestamente, às vezes é muito solitário. Você nunca sabe se as pessoas gostam de você ou da sua conta bancária. Deve ser difícil confiar nas pessoas. Exatamente. É por isso que quando encontro alguém como você, que nem sabia quem eu era e me dispensou sem piscar, fico intrigado. Marina sorriu. Você não é o primeiro playboy que tenta me impressionar, Gabriel. A diferença é que você parece mais genuíno. Posso fazer uma pergunta? Ele disse hesitante. Claro. Você aceitaria jantar comigo no sábado? Em algum lugar simples do seu jeito. Quero conhecer melhor a Marina professora, não a Marina dançarina. Marina o encarou por um longo momento. Cada fibra do seu ser gritava para ela recusar, para se proteger de uma decepção inevitável. Mas havia algo nos olhos azuis dele, uma sinceridade que ela não conseguia ignorar. Um jantar simples, ela disse finalmente. Nada de lugares caros ou chiques. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi como o sol rompendo as nuvens. Simples é perfeito. Sábado chegou mais rápido do que Marina esperava. Ela havia passado a semana inteira questionando sua decisão de aceitar o convite de Gabriel, alternando entre ansiedade e arrependimento. Carla havia passado a tarde de sexta ajudando-a a escolher uma roupa para o encontro. Nada muito arrumado, mas também nada muito simples, orientava Carla vasculhando o guarda-roupa pequeno de Marina. Você quer mostrar que fez um esforço, mas sem parecer que está tentando impressionar. Marina optou por um vestido midi azul marinho simples, sandálias baixas bege e uma bolsa pequena de couro que havia ganhado da mãe no aniversário. Maquiagem básica e cabelo solto completavam o visual. Minha filha, você está linda, disse Dona Helena, admirando a filha no espelho da sala. Há quanto tempo você não sai para se divertir? Mãe, não é bem um encontro romântico, mentiu Marina, ajeitando o vestido nervosamente. É só um café prolongado. Dona Helena sorriu sabiamente. Ah, sim. Um café prolongado com o rapaz que te deixou assim há uma semana. Só me promete uma coisa. Se ele for bom para você, dê uma chance. Você merece ser feliz, Marina. Gabriel havia sugerido se encontrarem na Praça da República, no centro do Recife, às 19 horas. Era um local público, neutro, e Marina poderia ir embora facilmente se as coisas não corressem bem. Quando ela chegou, pontual como sempre, Gabriel já estava lá. Ele usava uma camisa social branca simples, calça jeans escura e sapatos casuais. Havia claramente feito um esforço para parecer menos empresário e mais homem comum, e Marina achou o gesto tocante. Você está linda, disse ele, levantando-se do banco onde esperava. Obrigada. E você parece diferente sem o terno. Melhor ou pior? Marina riu. Mais humano. Gabriel havia pesquisado durante a semana lugares simples e autênticos no Recife para levar Marina. Sua escolha foi a família Giuliano, uma pizzaria familiar no bairro da Boa Vista que funcionava há mais de 30 anos e era conhecida pela comida caseira e ambiente acolhedor. Espero que goste de pizza, disse ele enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas do centro. Quem não gosta de pizza? Marina riu. Mas posso dividir a conta, ok? Não quero me sentir em dívida. Marina, por favor, me deixe pagar o jantar. Não tem nada a ver com demonstração de poder ou whatever. É simplesmente educação. Ela o estudou por um momento e concordou com um aceno. A pizzaria era exatamente o tipo de lugar que Marina frequentava. Mesas de fórmica, decoração simples, famílias jantando e uma atmosfera calorosa. O dono, seu Giuliano, um italiano de 70 anos, os recebeu pessoalmente. Primeira vez aqui, jovens? Primeira vez dele, disse Marina apontando para Gabriel. Eu já vim algumas vezes com amigas. Ah, então você conhece nossa especialidade. Vou trazer a pizza margherita da casa e uma de frango com catupiry, no capricho. Enquanto esperavam a comida, Gabriel e Marina conversaram mais livremente do que na primeira vez. Ela contou sobre sua infância na periferia, sobre como havia lutado para conseguir uma bolsa de estudos, para fazer faculdade de educação física, sobre os sonhos que tinha para suas alunas. Gabriel, por sua vez,
Falou sobre a pressão de administrar uma empresa herdada, sobre como às vezes se sentia prisioneiro das expectativas familiares e sociais, sobre a solidão que o dinheiro não conseguia curar. Você já quis fazer algo completamente diferente? Perguntou Marina, mordendo um pedaço de pizza. Tipo, largar tudo e virar, sei lá, artista de rua? Gabriel riu. Já pensei em viajar pelo mundo, conhecer culturas diferentes, talvez escrever um livro sobre as experiências. Mas depois lembro das responsabilidades, dos funcionários que dependem da empresa, da família. E quando você era criança, o que queria ser? Arqueólogo, Gabriel respondeu sem hesitar, surpreendendo a si mesmo com a rapidez da resposta. Queria descobrir civilizações perdidas, desvendar mistérios históricos. Cheguei a me inscrever para a arqueologia, mas meu pai deixou claro que isso não era uma profissão séria. Marina o observou com mais atenção. Havia uma melancolia na voz dele quando falava sobre os sonhos abandonados. Nunca é tarde para recomeçar, ela disse suavemente. Aos 32 anos, com uma empresa para administrar? Por que não? Você tem recursos para contratar os melhores gerentes, pode delegar mais. A vida é muito curta para viver apenas obrigações. Gabriel ficou em silêncio, processando as palavras dela. Era a primeira vez em anos que alguém o encorajava a perseguir sonhos pessoais em vez de apenas objetivos financeiros. E você? Perguntou ele. Tem algum sonho que ainda não realizou? Marina hesitou. Eu sempre quis abrir uma escola de dança para crianças carentes, um lugar maior, com estrutura adequada, onde pudesse oferecer não só dança, mas reforço escolar, oficinas de arte, um espaço seguro para elas no contraturno. Mas é só um sonho mesmo. Por que só um sonho? Porque precisa de dinheiro, Gabriel. Muito dinheiro. Para alugar um espaço decente, comprar equipamentos, contratar outros professores. É impossível com o que ganho. Gabriel se inclinou para a frente, interessado. Você já fez um projeto? Tem ideia de quanto custaria? Marina riu tristemente. Já fantasiei muito sobre isso. Até fiz algumas contas básicas numa madrugada de insônia. Mas não passa disso. Me conta. Ela o olhou desconfiada. Por quê? Curiosidade genuína. Quero entender como seria esse projeto. Marina começou a falar, inicialmente hesitante, mas gradualmente se animando. Descreveu em detalhes como seria a escola dos seus sonhos. Sala de dança com espelhos e barras adequadas, espaço para outras atividades artísticas, biblioteca pequena, cozinha para lanches saudáveis, até uma pequena horta onde as crianças poderiam aprender sobre agricultura urbana. Gabriel a ouvia fascinado, não apenas pelo projeto em si, mas pela paixão que Marina demonstrava ao falar sobre ele. Seus olhos brilhavam, suas mãos se moviam expressivamente, e ele podia visualizar perfeitamente como ela seria uma diretora incrível para um lugar assim. Quantas crianças você imagina atendendo? Inicialmente umas 50, talvez 60. Crianças entre 6 e 14 anos, nos turnos que não estão na escola regular. E você administraria sozinha? Não. Precisaria de pelo menos mais 2 professores, uma pessoa para cuidar da parte administrativa, uma para limpeza e cozinha. Gabriel fazia cálculos mentais enquanto ela falava. O valor que Marina considerava impossível era para ele o equivalente a alguns meses de lucro da empresa. Mas ele sabia que não podia simplesmente oferecer dinheiro. Isso a faria se sentir desconfortável e questionaria as intenções dele. Marina, disse ele quando ela terminou de falar, obrigado por compartilhar isso comigo. É um projeto lindo e você seria incrível administrando algo assim. Ela sorriu, um pouco envergonhada. Desculpe, falei demais. Deve ter sido chato. Pelo contrário, foi a conversa mais interessante que tive em anos. Eles terminaram o jantar conversando sobre livros, filmes, lugares que gostariam de conhecer. Marina descobriu que Gabriel era mais culto e inteligente do que havia imaginado, e ele descobriu que ela era ainda mais determinada e sonhadora do que pensava. Quando Gabriel a acompanhou até o ponto de ônibus, Marina se sentia estranhamente completa. Havia algo em estar com ele que a fazia sentir vista, compreendida de uma forma que não experimentava há muito tempo. Posso te ver de novo? Perguntou ele, enquanto esperavam o ônibus. Marina o encarou nos olhos azuis que haviam se tornado familiares durante a noite. Gabriel, eu preciso ser honesta, estou com medo. De quê? De me apegar a você
e depois descobrir que isso tudo é só um capricho temporário. De me machucar quando você se cansar de brincar de conhecer como os pobres vivem. Gabriel segurou suavemente o rosto dela entre as mãos. Marina, eu entendo seus medos, mas te prometo uma coisa, eu nunca faria isso com você. Você é especial demais. O ônibus chegou naquele momento, interrompendo o momento íntimo. Marina subiu, mas antes que as portas se fechassem, ela se virou. Sábado que vem tem uma apresentação das minhas alunas na escola. Se quiser conhecer melhor meu mundo de verdade, apareça lá. E com isso, o ônibus partiu, deixando Gabriel parado na calçada com um sorriso no rosto e a certeza de que sábado que vem não poderia chegar logo. A semana que se seguiu foi diferente para ambos. Gabriel se pegava pensando em Marina durante as reuniões, lembrando do brilho nos olhos dela quando falava sobre suas alunas, da paixão genuína que demonstrava pelo projeto da escola de dança. Pela primeira vez em anos, ele acordava animado com algo que não tinha relação com lucros ou relatórios trimestrais. Marina, por sua vez, estava mais animada nas aulas. As crianças notaram a diferença. Tia Marina, você está diferente essa semana, disse Júlia durante o ensaio para a apresentação de sábado. Tá mais brilhante. Brilhante como? Riu Marina, ajustando a posição dos braços da menina. Como se tivesse encontrado um tesouro escondido, respondeu Pedro, de 9 anos, que sempre tinha as observações mais poéticas. Marina sorriu, percebendo que talvez as crianças conseguissem ver coisas que os adultos fingiam não perceber. Ela havia passado a semana inteira tentando convencer a si mesma de que o jantar com Gabriel não significava nada, mas a verdade era que ele havia mexido com algo dentro dela. Vamos focar no ensaio, pessoal, disse ela, ligando o som. Sábado vocês vão apresentar para os pais e quero que mostrem toda a dedicação desses meses. Na sexta-feira, Gabriel enfrentou uma reunião particularmente tensa com o conselho da empresa. Seu pai, Antônio Almeida, havia questionado algumas decisões recentes que Gabriel havia tomado, especialmente a contratação de mais funcionários para a área social da empresa. Gabriel, precisamos conversar sobre esses gastos desnecessários, disse o patriarca da família ao final da reunião quando ficaram sozinhos na sala de conferências. Que gastos desnecessários, pai? Esse programa de responsabilidade social que você criou. 500 mil reais para projetos comunitários? Isso é dinheiro jogado fora. Gabriel respirou fundo. Essa era uma discussão recorrente entre eles, mas hoje ele se sentia particularmente sensível ao assunto. Pai, a empresa tem lucro suficiente para se dar ao luxo de retribuir à sociedade. Além disso, é bom para nossa imagem. Imagem, bufou Antônio. O que mudou, Gabriel? Você nunca se importou com essas causas antes. Não me diga que é por causa daquela dançarina que Ricardo me contou. Gabriel sentiu o sangue ferver. Primeiro, ela não é aquela dançarina. Ela é professora, tem nome e é uma pessoa muito mais íntegra do que metade das pessoas do nosso círculo social. Segundo, minhas decisões empresariais não têm relação com minha vida pessoal. Cuidado, meu filho. Mulheres como essa só querem uma coisa: nosso dinheiro. Já vi histórias assim acabarem mal. Mulheres como essa. Gabriel se levantou irritado. Pai, o senhor não conhece Marina. Ela nem sabia quem eu era quando nos conhecemos, e até hoje faz questão de dividir as contas quando saímos. Antônio observou o filho com preocupação. Gabriel, você está se envolvendo emocionalmente demais. Isso pode prejudicar seu julgamento nos negócios. Talvez meu julgamento precisasse mesmo ser prejudicado. Talvez eu precise lembrar que existe vida além dos números nas planilhas. Gabriel saiu da sala antes que a discussão escalasse ainda mais. No elevador, olhando para a cidade através do vidro, ele pensou em Marina ensinando crianças numa escola municipal, usando o próprio dinheiro para comprar materiais, e se sentiu envergonhado do mundo em que vivia. Sábado chegou nublado, com ameaça de chuva típica do inverno pernambucano. Marina chegou à escola às 8 horas da manhã para fazer os últimos preparativos para a apresentação, que aconteceria às 14 horas. O pátio pequeno da escola havia sido decorado com faixas coloridas feitas pelos próprios alunos, e algumas cadeiras plásticas emprestadas da igreja local foram organizadas para os pais. Marina, você acha que muita gente vai vir? Perguntou Dona Rosa, a diretora da escola, ajudando a organizar o espaço.
Espero que sim. As crianças merecem uma plateia cheia. Na verdade, Marina estava nervosa. Não só pela apresentação, mas pela possibilidade de Gabriel aparecer. Ela havia mencionado o evento num impulso, mas agora se questionava se ele realmente viria. E se viesse, como reagiria ao ver a simplicidade da escola, a realidade crua da comunidade onde ela trabalhava? Às 13h30, os pais começaram a chegar. Dona Helena veio acompanhada de Carla, que havia insistido em fotografar tudo. As crianças estavam nos bastidores improvisados, uma sala de aula vazia, nervosas e animadas. Tia Marina, minha barriga tá cheia de borboletas, disse Júlia, ajeitando o figurino simples que as próprias mães haviam costurado. É normal, amor. Essas borboletas mostram que você se importa, que quer fazer seu melhor. Marina espiou pela janela da sala para verificar se tudo estava pronto no pátio. Foi quando o viu. Gabriel estava parado na entrada da escola, observando o ambiente ao redor. Ele usava jeans, camiseta branca e tênis, claramente tentando se misturar, mas ainda assim parecia deslocado no ambiente simples. Carregava um buquê de flores simples e olhava para tudo com curiosidade genuína, não com o desdém que Marina havia temido. Quem é aquele homem ali? Perguntou Dona Rosa, seguindo o olhar de Marina. É um amigo. Ele veio assistir à apresentação. Dona Rosa arqueou as sobrancelhas. Mesmo vestido de forma simples, Gabriel tinha o porte e a postura de quem não pertencia àquele lugar. Amigo interessante, murmurou ela com um sorriso maroto. Marina respirou fundo e saiu para recebê-lo. Você veio, disse ela sem conseguir esconder a alegria na voz. Disse que viria. Gabriel entregou as flores. Para você e suas alunas. Espero que não seja muito. É perfeito. Obrigada. Eles ficaram um momento se observando, como se cada um estivesse se certificando de que o outro realmente estava ali. Você está nervosa? Perguntou ele. Um pouco. Não sei como você vai reagir a tudo isso. Marina gesticulou para a escola simples ao redor. Gabriel olhou para as faixas coloridas feitas à mão, para os pais conversando animadamente, para as crianças espiando pelas janelas. Marina, isso aqui é mais bonito do que qualquer evento chique que já frequentei. Há amor de verdade aqui. Antes que ela pudesse responder, Júlia apareceu correndo. Tia Marina, já podemos começar? O Pedro tá passando mal de nervoso. Marina riu. Claro, amor. Gabriel, essa é a Júlia, uma das minhas estrelas. Júlia olhou para Gabriel com curiosidade. Você é o namorado da tia Marina? Júlia? Marina ficou vermelha. Gabriel se abaixou para ficar na altura da menina. Sou um amigo muito especial dela, e você deve ser a bailarina mais talentosa do Recife. Júlia sorriu, envergonhada, mas satisfeita com o elogio. Você vai gostar da nossa dança. A tia Marina ensinou uma coreografia linda. A apresentação foi mágica. As 15 crianças dançaram com uma paixão e dedicação que emocionaram a plateia inteira. A coreografia criada por Marina misturava dança contemporânea com elementos do frevo pernambucano, criando algo único e vibrante. Gabriel observava fascinado, não só as crianças, mas principalmente Marina. Ela estava no canto do palco improvisado, orientando discretamente os movimentos, sorrindo orgulhosa a cada acerto, encorajando com o olhar quando alguém errava. Era evidente o amor que ela sentia por aquelas crianças e o que significava para elas. Quando a música terminou, a plateia explodiu em aplausos. Os pais se levantaram, alguns chorando de emoção. As crianças correram para abraçar Marina, que se ajoelhou para recebê-las. Tia, a gente foi bem? Perguntou Pedro ofegante. Vocês foram perfeitos, disse Marina com lágrimas nos olhos. Estou tão orgulhosa de vocês. Gabriel se aproximou quando o momento de celebração familiar diminuiu um pouco. Marina, isso foi extraordinário. Essas crianças são incríveis e você é um presente para elas. Obrigada, ela disse ainda emocionada. Significa muito você ter vindo. Posso conhecer melhor a escola? Perguntou ele. Quero entender como tudo funciona. Marina o levou para um tour pela escola pequena. Mostrou a sala onde dava aulas, explicou as dificuldades com equipamentos, falou sobre cada criança individualmente. Gabriel fazia perguntas pertinentes, demonstrando interesse genuíno. Quantas crianças vocês conseguem atender aqui?
Cerca de 20 no máximo. O espaço é pequeno e eu sou a única professora de dança. Tem uma lista de espera enorme. Gabriel observou a sala apertada, os espelhos rachados, o som antigo. E se vocês tivessem um espaço maior? Seria um sonho. Poderíamos atender muito mais crianças, ter outros tipos de aula. Gabriel ficou em silêncio por um momento, claramente pensando em algo. Marina, posso te fazer uma pergunta? Se alguém oferecesse ajuda financeira para expandir esse projeto, você aceitaria? Marina o encarou desconfiada. Depende de que tipo de ajuda e de quem está oferecendo. Hipoteticamente, se fosse alguém que acredita no seu trabalho e quer ver mais crianças sendo beneficiadas. Gabriel, Marina disse lentamente, você não está pensando em... apenas pensando. Nada mais. Mas Marina conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele havia tido quando falou sobre arqueologia, sobre sonhos abandonados. Era o olhar de alguém que havia encontrado algo em que valeria a pena investir não apenas dinheiro, mas esperança. E isso a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Na segunda-feira seguinte, Gabriel chegou ao escritório com uma energia diferente. Havia passado o domingo inteiro pensando na apresentação das crianças, no projeto de Marina, nas possibilidades que se abriam quando se tinha recursos para fazer a diferença de verdade. Ricardo, preciso conversar com você, disse ele assim que chegou. Bom dia para você também, riu o sócio. Deixe-me adivinhar. Tem a ver com a professora dançarina. Ela tem nome, Ricardo. E sim, tem a ver com Marina, mas também com algo maior. Gabriel contou sobre a visita à escola, sobre o trabalho que Marina fazia, sobre o potencial que via no projeto dela. Ricardo o ouvia com uma expressão cada vez mais preocupada. Gabriel, cara, você está se envolvendo demais. Primeiro, é jantar romântico. Agora você quer bancar projetos sociais para impressionar a garota? Não é para impressionar ninguém. É porque faz sentido. Faz sentido do ponto de vista empresarial? Gabriel hesitou. Do ponto de vista puramente financeiro, não havia retorno direto no investimento em uma escola de dança para crianças carentes. Mas havia outros tipos de retorno que ele estava começando a valorizar. Faz sentido do ponto de vista humano. E nossa empresa tem responsabilidade social, Ricardo. Podemos destinar parte do orçamento para projetos como esse. Quanto você está pensando em investir? O suficiente para ela conseguir alugar um espaço adequado, comprar equipamentos, contratar mais professores, talvez uns 200 mil para começar. Ricardo engasgou com o café. 200 mil reais? Gabriel, você enlouqueceu completamente? Por quê? Gastamos mais que isso em marketing por trimestre. Aqui estamos falando de mudar a vida de dezenas de crianças. E de conquistar definitivamente essa mulher, não é? Gabriel se irritou. Você pode parar de reduzir tudo à minha vida amorosa? Sim, eu gosto da Marina, muito. Mas isso não invalida a importância do projeto dela. Ricardo suspirou. Ok, vamos supor que você realmente queira fazer isso pelos motivos certos. Como pretende abordar o assunto com ela? Porque tenho certeza de que uma mulher orgulhosa como ela não vai aceitar de bom grado que você banque o sonho dela. Gabriel parou. Ricardo tinha razão. Marina havia deixado claro em várias ocasiões que não queria se sentir em dívida com ele. Como poderia oferecer ajuda sem parecer condescendente ou interesseiro? Enquanto isso, Marina enfrentava seus próprios dilemas. A visita de Gabriel à escola havia mexido com ela de formas que não esperava. Ver como ele havia interagido com as crianças, como havia prestado atenção genuína aos detalhes do projeto, como havia feito perguntas inteligentes sobre a metodologia de ensino, tudo isso a fazia questionar suas próprias resistências em relação a ele. Mari, você precisa admitir que está apaixonada, disse Carla durante o almoço na escola na terça-feira. Não estou apaixonada, estou confusa. Confusa como? Marina suspirou, mexendo na comida sem vontade. Ele é tudo o que eu sempre disse que não queria num homem. Rico, de família tradicional, vive num mundo completamente diferente do meu. Mas ao mesmo tempo, ele te trata como você merece ser tratada, demonstra interesse genuíno pelo seu trabalho e é claramente louco por você. E se for tudo uma fase? E se ele acordar um dia e perceber que pode ter qualquer mulher do círculo social dele, alguém que combine melhor com o estilo de vida dele?
Carla parou de comer e encarou a amiga. Marina, você já parou para pensar que talvez ele não queira uma mulher do círculo social dele? Que talvez ele esteja cansado exatamente disso? Marina não respondeu, mas as palavras da amiga ecoaram na sua mente pelo resto do dia. Na quarta-feira, Gabriel tomou uma decisão. Em vez de abordar Marina diretamente sobre o financiamento, ele procuraria uma forma indireta de ajudar. Pesquisou sobre programas governamentais para projetos sociais, editais de empresas privadas, fundações que apoiavam iniciativas educacionais. Foi quando encontrou a solução, um edital da Fundação Roberto Marinho para projetos de arte e educação. O prêmio era de exatamente R$200 mil para o projeto vencedor, e Marina se encaixava perfeitamente no perfil. Gabriel ligou para Marina naquela tarde. Oi, Gabriel, ela atendeu, e ele pode ouvir o sorriso na voz dela. Oi, linda, tem uns minutinhos para conversar? Claro, acabei de terminar as aulas. Encontrei algo que pode te interessar, um edital para projetos de arte e educação. O prêmio é de R$200 mil. Silêncio do outro lado da linha. Marina, você está aí? Estou. É só que R$200 mil, Gabriel, é muito dinheiro. É exatamente o que você precisa para tirar seu projeto do papel. Posso te ajudar a escrever a proposta? Você faria isso? Claro. Podemos nos encontrar amanhã à noite para trabalhar nisso. Marina hesitou. A ideia de concorrer a um edital a deixava nervosa, mas também animada. Era uma oportunidade legítima, algo que ela conquistaria pelos próprios méritos. Ok, disse ela finalmente. Vamos tentar. Na quinta-feira à noite, eles se encontraram no apartamento de Gabriel. Marina havia hesitado em aceitar o convite para ir à casa dele, mas ele argumentou que teria melhor estrutura para trabalhar no projeto. Computador, impressora, conexão rápida com a internet. A cobertura de Gabriel deixou Marina sem palavras. Não era apenas o tamanho ou o luxo, mas a vista deslumbrante da cidade e do mar que se estendia até onde os olhos alcançavam. Meu Deus, murmurou ela parada na varanda. Você vê isso todos os dias? Vejo, mas há muito tempo parei de reparar, admitiu Gabriel. Ver através dos seus olhos me faz perceber como é realmente bonito. Eles se instalaram na mesa de jantar com notebook, papéis, calculadora e várias xícaras de café. Gabriel havia imprimido todo o edital e fizera anotações sobre os critérios de avaliação. A primeira coisa que precisamos é um projeto pedagógico sólido, disse ele, organizando os papéis. Você sabe alguma coisa sobre pedagogia? Perguntou Marina surpresa. Aprendi rápido. Passei os últimos 2 dias pesquisando sobre metodologias de ensino de dança para crianças, neurociência aplicada à arte e educação, desenvolvimento infantil através da expressão corporal. Marina o observou impressionada. Por que você fez isso? Gabriel parou e a encarou. Porque seu trabalho é importante, Marina. E eu quero entender tudo sobre as coisas que são importantes para você. Eles trabalharam até quase meia-noite, montando um projeto detalhado que incluía objetivos pedagógicos, metodologia, cronograma de atividades, orçamento discriminado e plano de sustentabilidade. Gabriel contribuiu com sua experiência em gestão e planejamento estratégico, enquanto Marina fornecia toda a expertise pedagógica e a paixão pelo projeto. Acho que temos algo muito bom aqui, disse Gabriel, relendo o documento final. Está incrível. Obrigada, Gabriel. De verdade. Você não precisa me agradecer. Foi um prazer trabalhar nisso com você. Marina se levantou para ir embora, mas Gabriel a segurou pela mão. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que é tão difícil para você aceitar ajuda? Ela suspirou, sentando-se novamente. Porque aprendi muito cedo que nada na vida é de graça. Sempre há um preço a pagar. Sempre há expectativas por trás. E porque já fui magoada por alguém que me fez sentir que eu não era suficiente do jeito que era. Seu ex-namorado, Rodrigo. Ele dizia que me amava, mas sempre tinha sugestões de como eu poderia melhorar. Estudar mais, aspirar a coisas maiores, parar de perder tempo com as crianças da escola municipal. No final, ele me trocou por uma colega da faculdade dele que tinha mais ambição. Gabriel sentiu raiva desse Rodrigo que ele nunca havia conhecido. Ele era um idiota, Marina.
e estava completamente errado sobre você. Era? Às vezes, eu fico pensando se ele não tinha razão. Se eu não tenho ambição suficiente, se estou desperdiçando minha vida. Gabriel se aproximou e segurou o rosto dela entre as mãos. Marina, você é a pessoa mais ambiciosa que eu conheço. Sua ambição é mudar vidas, fazer diferença no mundo, ser exemplo para crianças que precisam de esperança. Isso vale mais do que qualquer conquista material. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Havia muito tempo que alguém não via valor no que ela fazia. Não a fazia sentir especial pelo que era, não pelos que poderia se tornar. Gabriel, eu estou me apaixonando por você, Marina. Pela mulher incrível que você é, pelos valores que tem, pelo coração enorme que carrega. E se você me der uma chance, quero passar o resto da vida te mostrando o quanto você é extraordinária. O beijo que se seguiu foi inevitável, carregado de toda a atenção e sentimento que vinham construindo há semanas. Marina finalmente baixou todas as defesas e se permitiu sentir o que havia tentado negar desde a primeira noite em que o viu. Ela estava se apaixonando também, e dessa vez, pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo. O resultado do edital sairia em 2 semanas, mas Marina sentia como se fosse uma eternidade. Ela e Gabriel haviam entregado o projeto na sexta-feira, e agora restava apenas esperar. O que havia mudado drasticamente era o relacionamento entre eles. Desde o beijo na cobertura de Gabriel, eles se falavam todos os dias. Ele havia começado a buscá-la na escola algumas vezes por semana, e ela havia aceitado alguns convites para jantares mais íntimos. Marina estava se permitindo viver o romance, mas uma parte dela ainda mantinha uma guarda sutil. Você está diferente, observou Dona Helena numa manhã de terça-feira, enquanto tomavam café juntas. Mais leve, mais feliz. Mãe, Marina tentou desviar o assunto. É por causa daquele rapaz, não é? O Gabriel. Marina suspirou. Havia contado para a mãe sobre Gabriel, mas sem muitos detalhes sobre a diferença social entre eles. É complicado, mãe. Por que complicado? Ele te trata bem? Trata, mas... Marina hesitou. Ele é muito rico, mãe. Rico de verdade. Mora numa cobertura, tem empresa, vive num mundo completamente diferente do nosso. Dona Helena observou a filha com sabedoria acumulada de anos. Marina, minha filha, você já parou para pensar que talvez ele esteja com você exatamente porque você não é desse mundo dele? Antes que Marina pudesse responder, seu celular tocou. Era Gabriel. Bom dia, linda. Tudo bem? Tudo. E você? Melhor agora que ouvi sua voz. Escuta, tem um evento da empresa hoje à noite. Uma festa de confraternização com clientes e parceiros. Você toparia ir comigo? Marina sentiu o estômago dar um nó. Era exatamente o tipo de situação que ela temia. Ser apresentada ao mundo social de Gabriel. Gabriel, eu não sei se é uma boa ideia. Por que não? Porque eu vou destoar completamente. Não tenho roupa adequada, não conheço esse tipo de ambiente. Marina, você ficaria linda vestindo um saco de batata. E quanto ao ambiente, você não precisa impressionar ninguém. Eu só quero que você esteja lá comigo. Marina fechou os olhos. Sabia que hora ou outra teria que enfrentar essa situação se quisesse levar o relacionamento adiante. Ok, disse ela finalmente. Mas, se eu me sentir deslocada, vou embora. Combinado. Marina passou a tarde inteira escolhendo roupa com Carla. Seu guarda-roupa limitado não oferecia muitas opções para um evento empresarial chique. Mari, você tem que comprar um vestido novo, insistiu Carla. É importante causar boa impressão. Com que dinheiro, Carla? Não posso gastar uma semana de salário num vestido que vou usar uma vez só. Elas acabaram optando por um vestido preto simples que Marina havia comprado para a formatura da faculdade 3 anos antes. Com alguns ajustes e acessórios emprestados de Carla, o resultado ficou elegante sem ser chamativo. Gabriel passou para buscá-la às 19 horas. Quando Marina abriu a porta, ele ficou alguns segundos sem palavras. Você está deslumbrante, disse ele, entregando um pequeno buquê de flores. Obrigada, você também está muito bonito. Gabriel usava um terno azul marinho impecável que provavelmente custava mais do que Marina ganhava em 2 meses. Mas havia algo além das roupas caras. Uma elegância natural que vinha da confiança de quem sempre transitou nesses ambientes.
O evento acontecia no salão de festas de um hotel 5 estrelas em Boa Viagem. Quando entraram no local, Marina se sentiu imediatamente fora de lugar. Os homens usavam ternos e relógios caros, as mulheres vestiam grife e joias que brilhavam sob a luz dos lustres de cristal. O som ambiente era de jazz suave, e garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés sofisticados. Relaxa, murmurou Gabriel no seu ouvido, percebendo a tensão dela. Você pertence a qualquer lugar que escolher estar. Mas Marina não se sentia assim. Cada pessoa que os cumprimentava a observava com curiosidade mal disfarçada. Ela percebia os olhares avaliadores, os sussurros quando passavam, a forma como algumas mulheres a analisavam de cima a baixo. Gabriel! Uma voz feminina os interrompeu. Que bom te ver. Uma mulher loira de aproximadamente 30 anos se aproximou. Usava um vestido vermelho que gritava Grife Internacional e joias que poderiam pagar o aluguel de Marina por um ano inteiro. Oi, Patrícia, Gabriel respondeu educadamente. Marina, essa é Patrícia Mendonça, filha do nosso maior cliente. Patrícia, essa é Marina Santos, minha namorada. Patrícia estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Prazer, Marina. Primeira vez num evento da Almeida Tech? Primeira vez, confirmou Marina, sentindo-se como um peixe fora d'água. E o que você faz da vida? Perguntou Patrícia, no tom de quem já sabia que não seria uma resposta que a impressionaria. Sou professora de dança, respondeu Marina erguendo o queixo com dignidade. Que interessante. Para adultos, para crianças, numa escola municipal. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Patrícia claramente não sabia como reagir a essa informação. Que nobre, disse ela finalmente. Gabriel sempre teve um coração caridoso. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. A forma como Patrícia havia dito caridoso deixava claro que ela via o relacionamento de Gabriel com Marina como um projeto social. Se me dão licença, disse Marina, forçando um sorriso, vou ao banheiro. Ela saiu de perto antes que Gabriel pudesse dizer alguma coisa. No banheiro, olhou-se no espelho e respirou fundo. Talvez estivesse sendo paranoica, mas sentia que não pertencia àquele lugar. Quando voltou, Gabriel estava conversando com um grupo de empresários. Ela se aproximou, e ele imediatamente a incluiu na conversa. Mas Marina percebia como os outros homens a tratavam com polidez forçada, como uma curiosidade na vida do jovem empresário. Marina trabalha com educação infantil, Gabriel estava dizendo. Tem um projeto incrível para levar dança para crianças carentes. Que louvável, disse um dos homens, no mesmo tom condescendente que Patrícia havia usado. É importante ter consciência social. Marina se sentiu como um troféu de responsabilidade social de Gabriel, algo que ele exibia para mostrar como era consciente e generoso. Sabia que não era essa a intenção dele, mas era assim que se sentia. A gota d'água veio quando foram cumprimentar os pais de Gabriel. Antônio e Helena Almeida eram a personificação da elite pernambucana, educados, sofisticados e sutilmente arrogantes. Pai e mãe, gostaria que conhecessem Marina, disse Gabriel claramente nervoso. Prazer em conhecê-la, disse Helena com um sorriso frio. Gabriel nos contou sobre você. Espero que coisas boas, respondeu Marina, tentando manter a compostura. Ele disse que você é professora, interveio Antônio. Em que escola? Numa escola municipal no bairro de Brasília Teimosa. O silêncio que se seguiu foi ainda mais desconfortável que o anterior. Marina podia praticamente ouvir os pensamentos de Helena. É isso que meu filho está fazendo? Namora uma professora de escola pública da periferia? Que interessante, disse Helena finalmente. Deve ser um trabalho muito desafiador. A palavra desafiador carregava tanto preconceito que Marina sentiu vontade de sair correndo. Era evidente que a família de Gabriel a via como uma fase, um capricho temporário que logo passaria. Marina está concorrendo a um edital de R$200 mil para expandir seu projeto social, disse Gabriel, tentando impressionar os pais. O projeto dela é brilhante. R$200 mil? Repetiu Antônio, como se fosse uma quantia insignificante. Interessante. Marina percebeu que para aquela família, R$200 mil, que representariam a realização de todos os seus sonhos, eram apenas uma quantia interessante.
Era uma diferença de perspectiva que a deixou tonta. Com licença, disse ela, incapaz de aguentar mais. Preciso tomar um ar. Ela saiu para a varanda do hotel, onde a brisa do mar trouxe um alívio temporário. Gabriel a seguiu poucos minutos depois. Marina, o que aconteceu? Você não percebe, Gabriel? Ela se virou para encará-lo. Eu não pertenço a este mundo. Sua família, seus amigos, todos me veem como uma curiosidade, um projeto de caridade. Isso não é verdade. É sim. Vi nos olhos da sua mãe, ouvi no tom da Patrícia. Para eles eu sou a professora pobrezinha que você está ajudando por bondade. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Marina, eu não posso controlar o que outras pessoas pensam, mas posso te garantir que para mim, você é muito mais que isso. Será? Ou eu sou apenas uma forma de você se sentir menos culpado por ter nascido rico? Uma maneira de se conectar com o povo real? Como você pode dizer isso? Marina suspirou cansada. Porque eu já vivi isso antes, Gabriel. Com o Rodrigo. Só que dessa vez é o contrário. Em vez de me fazer sentir inferior por ser pobre, você me coloca num pedestal por ser autêntica e do povo. Mas no final, em ambos os casos, eu não sou vista pelo que realmente sou. E o que você realmente é? Uma mulher comum, Gabriel. Nem santa, nem coitada. Apenas uma pessoa que trabalha duro, tem sonhos e medos como qualquer outra. Mas parece que para os ricos eu tenho que ser ou uma interesseira ou uma heroína social. Não posso simplesmente existir. Gabriel tentou argumentar, mas Marina já havia decidido. Acho melhor eu ir para casa, disse ela. Obrigada pelo convite, mas acho que os dois precisamos pensar sobre isso. Marina, por favor. Gabriel, eu preciso de um tempo para processar tudo isso, para entender se realmente queremos a mesma coisa. Ela chamou um Uber e foi embora, deixando Gabriel sozinho na varanda, questionando pela primeira vez se o amor seria suficiente para superar as diferenças entre seus mundos. Anditra-se Aramas. Os 3 dias seguintes foram os mais difíceis desde que Gabriel e Marina se conheceram. Eles não conversaram, cada um lidando com suas próprias reflexões sobre a noite desastrosa no evento da empresa. Gabriel tentou ligar 2 vezes, mas Marina não atendeu. Ele enviou mensagens explicando que não havia percebido como ela havia se sentido, pedindo uma chance para conversarem, mas as respostas eram curtas e evasivas. Marina, por sua vez, estava devastada de uma forma que não esperava. Havia se permitido acreditar que talvez dessa vez alguém a amasse exatamente como ela era. Mas a noite no hotel havia deixado claro que, mesmo que Gabriel a amasse, o mundo dele nunca a aceitaria completamente. Mari, você não pode ficar sofrendo assim, disse Carla na quinta-feira, encontrando a amiga chorando na sala dos professores durante o intervalo. Fala com ele. Não adianta, Carla. Viu como foi? Eu não pertenço àquele mundo. E quem disse que você precisa pertencer? O importante é que vocês se amam. Mas será que ele realmente me ama? Ou ama a ideia de me amar? A fantasia de estar com alguém real e autêntica? Carla suspirou. Conhecia Marina há anos e sabia que quando ela ficava insegura assim, era difícil tirá-la do poço. Mari, você está com medo, e eu entendo. Mas não pode deixar o medo estragar algo que pode ser bom só porque algumas pessoas são preconceituosas. Gabriel, por sua vez, estava enfrentando pressão de todos os lados. Seus pais haviam deixado claro que não aprovavam Marina. Ricardo insistia que ele estava se complicando desnecessariamente. E mesmo Patrícia havia ligado oferecendo apoio durante essa fase difícil. Gabriel, você precisa ser racional, disse seu pai, numa conversa tensa na quarta-feira à noite. Essa menina é até bonita, admito, mas vocês não têm nada em comum. Ela vai te deixar constrangido em eventos sociais. Não vai saber como se comportar. Pai, pare com isso. Marina é mais inteligente e elegante que metade das mulheres do nosso círculo social. Elegância não se compra, Gabriel. É algo que se aprende desde criança. Essa diferença de classe sempre vai estar lá. E por que isso tem que ser um problema? Antônio suspirou. Porque você tem responsabilidades, filho. Uma posição social a manter. Clientes para impressionar. Uma empresa para administrar. Precisa de uma companheira que entenda esse mundo. Como a Patrícia,
Patrícia seria uma excelente escolha. Vocês se conhecem desde crianças, têm a mesma educação, os mesmos valores, os mesmos preconceitos, completou Gabriel irritado. Mas as palavras do pai foram plantando sementes de dúvida na sua mente. Seria mesmo egoísmo da sua parte insistir num relacionamento que claramente causava desconforto para Marina? Seria justo expô-la constantemente a situações onde ela se sentiria inferiorizada? A resposta veio na sexta-feira de manhã, quando Marina ligou para ele. Gabriel, podemos conversar? Claro. Quer que eu vá aí? Prefiro num lugar neutro. Que tal o café com tapioca onde nos encontramos da primeira vez? Perfeito. Que horas? Depois das minhas aulas, umas 18 horas. Gabriel passou o dia inteiro ansioso, esperando o encontro. Havia preparado mentalmente tudo o que queria dizer para ela, todos os argumentos sobre por que deveriam tentar fazer dar certo. Marina chegou pontualmente às 18 horas, usando a mesma roupa simples de sempre. Jeans, blusa básica e cabelo preso num rabo de cavalo. Para Gabriel, ela nunca havia parecido mais bonita. Oi, ela disse, sentando-se à mesa. Oi, obrigado por aceitar conversar. Eles pediram café e ficaram alguns minutos em silêncio, cada um organizando os pensamentos. Gabriel, Marina começou, eu pensei muito sobre nós nesses últimos dias. Eu também. E cheguei à conclusão de que acho que devemos parar por aqui. As palavras atingiram Gabriel como um soco no estômago. Marina, por favor, deixe-me explicar sobre a outra noite. Não precisa explicar. Eu entendi perfeitamente. Você não fez nada errado, Gabriel. O problema não é você. Então qual é o problema? Marina respirou fundo. O problema é que eu não consigo lidar com a pressão de estar sempre provando que mereço estar do seu lado. É exaustivo ter que justificar minha existência o tempo todo. Você não precisa justificar nada para ninguém. Preciso, sim. Para sua família, seus amigos, seus clientes e, eventualmente, para você também. Isso nunca vai acontecer. Marina sorriu tristemente. Vai sim, Gabriel. Talvez não agora. Mas um dia você vai se cansar de ter que me defender, de explicar por que está comigo, de lidar com os olhares de pena ou desaprovação. Marina, você está assumindo coisas que podem nunca acontecer. Estou me protegendo de coisas que certamente vão acontecer. Gabriel se inclinou para a frente desesperado. E se eu disse que não me importo com a opinião dos outros? Que estou disposto a enfrentar qualquer coisa para ficar com você? Você se importa sim, Gabriel. E deveria se importar. Sua vida, seu trabalho, sua família, tudo isso é importante. Eu não posso pedir para você escolher entre seu mundo e eu. E se eu disser que prefiro escolher você? Marina sentiu lágrimas se formando nos olhos. Então eu vou dizer que você está sendo romântico demais e racional de menos. Daqui a 1 ano, 2 anos, você vai se arrepender. E eu vou ser a culpada por ter tirado você do seu lugar. Gabriel ficou em silêncio, sabendo que havia uma verdade dolorosa nas palavras dela. Não que ele se arrependeria de escolhê-la, mas que o peso das diferenças sociais sempre estaria lá, criando tensões e desafios constantes. Marina, ele disse finalmente, e se houvesse uma forma de diminuir essas diferenças? Como assim? Gabriel hesitou. O que estava prestes a sugerir poderia soar condescendente, mas ele precisava tentar. E se eu te ajudasse a se estabelecer melhor? Um emprego na minha empresa ou numa empresa parceira? Algo que te desse mais estabilidade financeira, te colocasse num patamar social mais próximo do meu? Marina o encarou com uma mistura de incredulidade e mágoa. Gabriel, você está me oferecendo uma promoção social para podermos namorar? Não é isso. É exatamente isso. Marina se levantou pegando a bolsa. Você acabou de confirmar tudo o que eu estava pensando. Para você, o problema não é o preconceito dos outros. É que eu realmente não sou suficiente do jeito que sou. Marina, não é isso. Gabriel, obrigada por tudo. Pelo projeto do edital, pelos jantares, por me mostrar como é do outro lado. Mas agora preciso voltar para a minha vida real. E se ganharmos o edital, vai ser um novo começo para você? Marina parou na porta e se virou. Se ganharmos o edital, vai ser porque o projeto é bom, não porque você me ajudou a escrevê-lo. Vai ser minha conquista, não uma dádiva sua.
Ela saiu do café, deixando Gabriel sozinho com seu café frio e a certeza de que havia perdido a melhor coisa que já havia acontecido em sua vida. Do lado de fora, Marina chorou todo o caminho até o ponto de ônibus. Havia tomado a decisão certa, racional, madura. Então por que doía tanto? Naquela noite, ambos se deitaram em suas camas, ele na cobertura luxuosa, ela no quartinho simples, sabendo que haviam desistido de algo especial por não conseguirem superar as barreiras que o mundo havia construído entre eles. E se perguntavam, cada um em seu canto, se o amor verdadeiro não deveria ser mais forte que qualquer diferença social. 2 semanas se passaram desde o rompimento. Marina havia mergulhado no trabalho como forma de lidar com a dor, aumentando a carga horária de aulas particulares e passando mais tempo com seus alunos da escola municipal. Gabriel, por sua vez, estava mais irascível que nunca no escritório, tomando decisões impulsivas e se isolando dos amigos. Gabriel, você precisa se concentrar, disse Ricardo durante uma reunião importante com investidores japoneses. Está parecendo que sua cabeça está em outro lugar. Gabriel sabia que o sócio tinha razão. Desde que Marina havia saído de sua vida, ele sentia como se estivesse vivendo no piloto automático. Os números nas planilhas não faziam mais sentido, as reuniões pareciam intermináveis, e ele se pegava olhando pela janela do escritório pensando nela. Desculpe, murmurou Gabriel, tentando focar na apresentação sobre a expansão da empresa para o mercado asiático. Mas foi quando sua secretária entrou discretamente na sala e entregou um envelope que tudo mudou. Senhor Gabriel, chegou isso para o senhor. Parece urgente. Gabriel reconheceu imediatamente o timbre oficial. Era da Fundação Roberto Marinho, o resultado do edital. Suas mãos tremeram ligeiramente ao abrir o envelope. Por um momento, esqueceu completamente da reunião ao seu redor. Projeto aprovado. Primeira colocação. Gabriel leu a frase 3 vezes, antes de processar completamente. Marina havia ganhado. O projeto dela havia sido escolhido entre centenas de inscrições em todo o país. R$200 mil para realizar o sonho da escola de dança. Gabriel, você está bem? Perguntou Ricardo, notando a expressão estranha do amigo. Com licença. Gabriel se levantou abruptamente. Preciso sair. Continuem a reunião sem mim. Ele correu para o carro, ignorando os olhares surpresos dos investidores japoneses. Precisava contar para Marina pessoalmente. Mesmo que eles não estivessem mais juntos, essa conquista era dela, e ele queria ver a alegria no rosto dela quando soubesse. Marina estava terminando uma aula particular com uma aluna de 8 anos, quando seu celular tocou insistentemente. Era um número que ela não conhecia. Marina Santos? Perguntou uma voz feminina do outro lado da linha. Sim, sou eu. Aqui é Carla Regina, da Fundação Roberto Marinho. Tenho uma excelente notícia sobre seu projeto de arte e educação. O coração de Marina disparou. Pode falar. Seu projeto foi selecionado em primeiro lugar. Parabéns. A senhora ganhou o prêmio de R$200 mil. Marina sentou-se na cadeira mais próxima em choque. Tem certeza? Não é engano? Tenha certeza absoluta. Seu projeto foi unânime entre os avaliadores. Vamos enviar toda a documentação por e-mail ainda hoje e precisamos agendar uma cerimônia de premiação para a próxima semana. Quando Marina desligou o telefone, ela ficou vários minutos em silêncio, tentando processar a informação. Havia ganhado, realmente ganhado. O sonho da escola de dança ia se tornar realidade. Suas primeiras ligações foram para Dona Helena e Carla. A mãe chorou de alegria, e Carla gritou tanto que alguns clientes da farmácia se assustaram. Mari, isso é incrível! Você conseguiu! Gritava Carla pelo telefone. Não acredito ainda. R$200 mil, Carla. Vou conseguir alugar um espaço grande, comprar equipamentos novos, contratar professores. E o Gabriel? Você vai contar para ele? Marina hesitou. Gabriel havia ajudado fundamentalmente na elaboração do projeto, mas eles não se falavam há 2 semanas. Seria estranho ligar agora apenas para dar a notícia? Não sei, talvez seja melhor deixar assim. Mari, independente do que aconteceu entre vocês, ele tem direito de saber. Fez parte disso. Antes que Marina pudesse responder, ouviu batidas na porta da sala onde dava aulas particulares. Quando abriu, Gabriel estava lá, ofegante, com um envelope da fundação na mão e um sorriso enorme no rosto. Você ganhou, ele disse sem fôlego.
Marina, você ganhou. Você... Como soube? Eles mandaram uma cópia para mim também, já que constei como consultor no projeto. Marina, isso é incrível. Sem pensar, Gabriel a envolveu num abraço apertado. Por um instante, Marina se permitiu sentir a familiaridade e o conforto dos braços dele ao redor do corpo, mas rapidamente se afastou. Obrigada, disse ela, tentando manter distância. Por tudo. O projeto não teria ficado tão bom sem sua ajuda. Marina, você fez isso. Foi sua dedicação, sua paixão, seu conhecimento que convenceram os avaliadores. Eu só ajudei com a organização. Eles ficaram se olhando por um momento, o peso das 2 semanas de separação pairando entre eles. Bem, disse Marina finalmente, agora preciso começar a planejar como usar o dinheiro da melhor forma. Marina, Gabriel hesitou. Sei que terminamos as coisas, mas posso ajudar com o planejamento? Sem segundas intenções, apenas como amigo. Marina o estudou. Havia sinceridade nos olhos dele, mas também uma esperança que a deixou alerta. Gabriel, não acho que seja uma boa ideia. Por que não? Você vai precisar de ajuda com contratos de aluguel, compra de equipamentos, contratação de funcionários. Tenho experiência nessas coisas. E depois, quando a escola estiver funcionando, você vai sumir da minha vida de novo? Gabriel ficou em silêncio. A verdade era que ele não conseguia imaginar Marina fora da sua vida, mesmo que apenas como amiga. Marina, eu sinto muito por como as coisas terminaram. Sei que falei besteira naquele dia no café. Gabriel, não vamos voltar a esse assunto. Tudo bem, mas deixe-me ajudar com isso. Considere como minha forma de pedir desculpas. Marina suspirou. Sabia que precisaria de ajuda técnica para administrar um projeto desse tamanho, e Gabriel realmente tinha a experiência necessária. Apenas ajuda profissional, ela disse finalmente. Nada além disso. Apenas ajuda profissional, ele concordou. Mas ambos sabiam que seria mais complicado que isso. Nos dias seguintes, eles se encontraram algumas vezes para discutir aspectos práticos do projeto. Gabriel ajudou Marina a procurar espaços adequados para alugar, a negociar preços de equipamentos e a estruturar um plano de negócios para a escola. Era doloroso e reconfortante ao mesmo tempo. Doloroso porque a química entre eles continuava intacta. Cada olhar acidental ou toque das mãos ao examinar documentos criava uma tensão palpável. Reconfortante porque trabalhavam bem juntos, complementando as habilidades um do outro de forma natural. Encontrei um espaço perfeito, disse Gabriel numa quinta-feira, entrando na escola municipal onde Marina dava aulas. É um galpão reformado no bairro da Torre. Tem 200 metros quadrados, boa iluminação natural, e o aluguel está dentro do orçamento. Marina parou o que estava fazendo. Você foi ver sem mim? Passei lá rapidamente durante o almoço. Queria ter certeza de que valia a pena te levar para conhecer. Gabriel, eu disse que era apenas ajuda profissional. Isso inclui me consultar antes de tomar qualquer ação. Ele percebeu o tom irritado na voz dela. Desculpe, você tem razão. Foi precipitação minha. Marina suspirou. Era difícil manter limites com Gabriel, porque ele era naturalmente prestativo e acostumado a tomar iniciativas, mas ela precisava estabelecer que agora as decisões eram dela. Vamos ver o espaço amanhã, disse ela. Juntos. No dia seguinte, quando visitaram o galpão, Marina ficou apaixonada. Era exatamente como havia sonhado. Amplo, com pé direito alto, iluminação natural abundante e localização acessível por transporte público. É perfeito, murmurou ela, caminhando pelo espaço vazio e já imaginando como seria quando estivesse equipado. Gabriel a observava, fascinado por ver os sonhos dela tomando forma. Aqui ficaria bem a recepção, ele sugeriu, apontando para uma área próxima à entrada. E ali no fundo, a sala de dança principal. E aqui? Marina apontou para um canto. Poderia ser um espaço para outras atividades, artes plásticas, música. Eles passaram 1 hora discutindo layout, necessidades de reforma, cronograma de inauguração. Era como se fossem sócios planejando um negócio, mas havia uma intimidade subjacente que ambos tentavam ignorar. Marina, Gabriel disse quando estavam prestes a sair. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você está feliz com tudo isso acontecendo? Marina o encarou. Era uma pergunta simples, mas carregada de significado.
Estou realizada profissionalmente, ela respondeu cuidadosamente. É o que sempre quis. E pessoalmente? Marina desviou o olhar. Gabriel, não devíamos... Eu sei. Desculpe. Ele respirou fundo. É que... Você faz falta na minha vida, Marina. Como pessoa, como tudo. Marina sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter o foco. Gabriel, nós já conversamos sobre isso. Eu sei, e respeito sua decisão, só queria que soubesse. Quando saíram do galpão, ambos sabiam que os próximos meses seriam um teste para os limites que haviam tentado estabelecer, porque trabalhar juntos na realização do sonho de Marina estava reacendendo sentimentos que nenhum dos dois havia conseguido enterrar completamente. 3 meses depois, a Escola de Arte Criança Feliz estava pronta para inaugurar. O galpão havia sido transformado num espaço mágico. 2 salas de dança com espelhos e barras profissionais, uma sala menor para outras atividades artísticas, uma pequena biblioteca, cozinha equipada e até um jardim nos fundos onde as crianças poderiam relaxar entre as aulas. Marina havia contratado mais 2 professoras, uma de dança e outra de artes plásticas, além de uma secretária e uma auxiliar para limpeza e cozinha. O projeto inicial para 50 crianças havia se expandido para 80, tamanha era a demanda da comunidade. Gabriel havia cumprido sua palavra de oferecer apenas ajuda profissional, mas Marina percebia como era difícil para ele manter distância. Ele aparecia sempre que ela precisava resolver questões burocráticas, ajudava a negociar com fornecedores e até havia conseguido doações de empresas parceiras para complementar o orçamento. Gabriel, você não precisa estar aqui todos os dias, disse Marina numa tarde de quinta-feira, uma semana antes da inauguração oficial. A escola já está funcionando bem. Eu sei, ele respondeu, ajustando uma moldura na parede da recepção. Mas gosto de estar aqui. É um ambiente leve. Marina o observou. Gabriel realmente parecia mais relaxado ali do que nos últimos meses. Havia perdido um pouco do ar executivo formal e ganhado uma espontaneidade que ela raramente via nele. Como vão as coisas na sua empresa? Perguntou ela. Gabriel hesitou. Na verdade, não muito bem. Por quê? Meu pai e eu temos tido algumas divergências sobre a direção da empresa. Ele acha que estou perdendo o foco, gastando muito tempo com projetos sociais, em vez de focar apenas no lucro. Marina se aproximou, preocupada. Isso é por causa do tempo que você tem passado aqui? Em parte. Mas também porque mudei algumas políticas da empresa. Aumentei o orçamento para responsabilidade social, dei aumentos para funcionários da base, criei um programa de bolsas de estudo para filhos de colaboradores. Gabriel, você não pode prejudicar sua relação com sua família por causa disso aqui. Ele a encarou. Marina, você não entende. Essas mudanças não são por causa da escola. São por sua causa. Por me mostrar que existe uma forma diferente de viver, de dar valor às coisas certas. Marina sentiu um aperto no peito. Gabriel, não deixe-me terminar. Ele se aproximou dela. Nesses últimos meses, trabalhando com você, vendo você realizar seus sonhos, entendi uma coisa. Eu estava vivendo a vida errada. Focado apenas em ganhar dinheiro, impressionar pessoas que no fundo não me importam, manter um status que me deixa vazio. E o que você quer fazer? Gabriel sorriu. Lembra quando você me perguntou se eu já havia querido ser algo diferente? E eu disse arqueólogo? Lembro. Estou pensando seriamente em voltar a estudar. Fazer uma pós-graduação em arqueologia, talvez um mestrado no exterior. Marina ficou em silêncio, processando a informação. E a empresa? Posso deixar Ricardo como CEO. Ele sempre foi mais ambicioso que eu mesmo. Eu manteria a participação societária, mas não estaria envolvido no dia a dia. Gabriel, essa é uma decisão muito grande. Tem certeza de que não é só uma fase? Ele segurou as mãos dela. Marina, pela primeira vez em anos eu sei exatamente o que quero. Quero estudar arqueologia, quero viajar, quero conhecer culturas antigas e quero fazer isso com você, do meu lado. Marina sentiu lágrimas se formando nos olhos. Gabriel, nós já tentamos com as condições erradas. Eu tentei te encaixar no meu mundo em vez de criar um mundo novo para nós dois. E você acha que agora seria diferente? Acho que agora eu seria diferente. Marina, eu te amo. Não a idealização de você.
não a fantasia da professora heróica. Eu amo a Marina, que fica nervosa antes das apresentações, que se preocupa com cada criança individualmente, que come pizza com as mãos e ri alto no cinema. Marina estava chorando abertamente agora. Gabriel, eu também te amo. Nunca parei de te amar. Mas tenho medo. Do quê? De que você se arrependa. De que um dia acorde e perceba que abriu mão de muito por mim. Gabriel a beijou suavemente. Marina, você não é um sacrifício. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E quero passar o resto dos meus dias te provando isso. A inauguração da Escola de Arte Criança Feliz aconteceu numa tarde ensolarada de sábado. O evento havia sido divulgado na comunidade e cerca de 150 pessoas compareceram. Pais, crianças, vizinhos, autoridades locais e até alguns jornalistas que Gabriel havia convidado discretamente. Marina estava radiante, vestindo um vestido azul simples e um sorriso que iluminava todo o rosto. Ela fez um discurso emocionado, agradecendo a todos que haviam tornado o sonho possível, falou sobre a importância da arte na educação das crianças e anunciou que as inscrições para novos alunos estavam abertas. Gabriel estava na plateia, orgulhoso e apaixonado. Dona Helena, que estava ao seu lado, notou como ele olhava para a filha. Você a ama muito, não é? Disse ela baixinho. Amo. Sim, senhora. Com todo o meu coração. Então por que estão separados? Gabriel sorriu tristemente. Porque sua filha é orgulhosa e teimosa. E você é paciente e determinado, retrucou Dona Helena. Boa combinação. Após a cerimônia oficial, as crianças fizeram uma apresentação especial. Era uma coreografia que Marina havia criado especialmente para a ocasião, misturando dança contemporânea com elementos da cultura pernambucana. Ver 80 crianças dançando sincronizadas no espaço que ela havia sonhado foi um dos momentos mais emocionantes da vida de Marina. Quando a música terminou e os aplausos cessaram, Gabriel se aproximou do pequeno palco onde Marina estava. Posso falar com vocês por um minuto? Disse ele pegando o microfone. Marina o olhou surpresa, sem saber o que esperar. Eu queria falar um pouco sobre a mulher extraordinária que criou este lugar. Gabriel começou, olhando diretamente para Marina. Marina Santos não é apenas uma professora excepcional. Ela é alguém que acredita que toda criança merece uma chance de sonhar, de se expressar, de descobrir seus talentos. A plateia ouvia em silêncio. Mas o que vocês talvez não saibam é que Marina mudou minha vida também. Ela me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede em números numa conta bancária, mas na diferença que fazemos na vida das pessoas. Gabriel se ajoelhou no palco, tirando uma pequena caixa do bolso. Marina levou as mãos ao rosto em choque. Marina Santos, você quer se casar comigo? Não com o empresário que eu era, mas com o homem que você me ajudou a me tornar? O silêncio na escola foi total por alguns segundos. Então Marina sorriu através das lágrimas. Gabriel Almeida, você é louco por fazer isso aqui, na frente de todo mundo. É um sim? É um sim gigante. A plateia explodiu em aplausos e gritos de alegria. As crianças correram para o palco para abraçar os dois. Dona Helena chorava de felicidade e Carla gritava, eu sabia, para quem quisesse ouvir. Quando finalmente conseguiram ficar sozinhos alguns minutos depois, Marina e Gabriel se beijaram no jardim dos fundos da escola, rodeados pelas plantas que ela havia escolhido pessoalmente. Você tem certeza disso? Perguntou Marina, olhando para o anel simples, mas lindo no seu dedo. Nunca tive tanta certeza de nada na vida, respondeu Gabriel. Sei você. Marina olhou ao redor, para a escola que havia construído, para as crianças brincando no pátio, para o homem que havia escolhido abrir mão de um mundo de privilégios para construir uma vida verdadeira com ela. Também nunca tive tanta certeza, disse ela, selando a resposta com um beijo. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples na praia de Boa Viagem, com as crianças da escola como damas de honra e pajens. Gabriel havia de fato deixado a gestão da empresa para Ricardo e começado um mestrado em arqueologia. Marina expandira a escola para atender 120 crianças e havia ganhado um prêmio nacional de educação. E quando as pessoas perguntavam como uma professora de escola pública e um empresário milionário haviam conseguido dar certo, eles respondiam que o amor verdadeiro não conhece diferenças sociais. Ele apenas cria pontes onde antes havia muros.